Olá! Hoje a gente vai embarcar numa verdadeira expedição literária por um dos territórios mais fascinantes do mundo, que é a região andina. A ideia aqui é explorar as vozes riquíssimas e super variadas da literatura do Peru, do Chile e da Bolívia. Bom, vamos lá então. Esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa. A gente começa pelo cenário, sobe até os picos mais altos com os vencedores do Nobel, depois vai encontrar os pioneiros que mudaram tudo, mergulha na alma da nação e, por fim, olha para o que está acontecendo hoje com as vozes mais recentes. Então, vamos começar pelo cenário. E olha, é fundamental entender que aqui a geografia não é só um pano de fundo, não. Ela é quase um personagem principal em todas essas histórias. Pensem só. Essa paisagem poderosa, que vai dos picos gelados dos Andes até a imensidão do Oceano Pacífico, é daqui que nasce uma das literaturas mais vitais e transformadoras do mundo. É um lugar de extremos, e isso acaba inspirando narrativas que são igualmente intensas, sabe? Agora, a gente vai, digamos, escalar até o cume da literatura andina. É lá no topo que a gente encontra as figuras que levaram essa região para o palco mundial, que colocaram essas obras no mapa do mundo de vez. E que cume, hein? Essa região produziu nada menos que 3 ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura. É uma concentração de prestígio literário que é francamente notável. Isso mostra a força criativa gigantesca que vem de lá. Agora, olha que interessante. Isso aqui mostra que não existe um único caminho para o Nobel. A gente tem a chilena Gabriela Mistral, cuja experiência como professora simplesmente transborda numa poesia de uma sensibilidade imensa, muito focada na infância e na educação. Depois vem o conterrâneo dela, Pablo Neruda. Um gigante, né? Capaz de escrever desde odes apaixonadas até poemas épicos que abraçam a história de um continente inteiro. E vindo do Peru, Mário Vargas Llosa. Ah, esse é um mestre da técnica narrativa. Ele constrói romances que são verdadeiros quebra-cabeças, com vários pontos de vista, tempos que se cruzam, uma leitura que realmente desafia. 3 picos, 3 estilos completamente inconfundíveis. Mas claro, essa literatura não vive só de gigantes já estabelecidos. Agora a gente vai descer um pouco desses picos para encontrar os desbravadores, aqueles que quebraram as regras e que basicamente inventaram jeitos completamente novos de escrever. O chileno Vicente Huidobro, por exemplo, teve uma ideia super radical. Para ele, o poeta não tinha que ficar só imitando a natureza, descrevendo o que já existe. Não, o poeta tinha que ser um pequeno deus capaz de criar seus próprios mundos só com as palavras. Esse é o tal do criacionismo. E na outra ponta, a gente tem o Nicanor Parra com a sua antipoesia. Isso foi uma quebra, uma resposta direta àquele estilo todo elevado de poetas como Neruda. O que o Parra fez, ele trouxe a poesia para a rua, usando a linguagem do dia a dia, a ironia, o humor, e criou algo totalmente novo e provocador. Seguindo em frente, vamos conhecer agora um grupo de autores que fez um movimento diferente. Eles voltaram o olhar para dentro para explorar a identidade super complexa, a história e a alma das suas próprias nações. E isso aqui ilustra de uma forma brilhante como diferentes autores lidaram com essa questão central da identidade indígena. No Peru, José Maria Arguedas mergulhou de cabeça num encontro muitas vezes tenso entre as culturas quechua e espanhola. Já na Bolívia, Alcides Arguedas foi um pioneiro do indigenismo, usando a escrita como uma ferramenta poderosíssima de crítica social. E essa exploração da alma nacional foi ganhando cada vez mais profundidade com vozes muito diferentes. O peruano César Vallejo, por exemplo, transformou uma dor muito pessoal numa poesia universal, que fala do sofrimento humano como poucas. No Chile, José Donoso mergulhou fundo nas sombras psicológicas e na decadência da elite, sabe? Revelando um mundo de aparências que estava prestes a desmoronar. De volta ao Peru, Júlio Ramon Ribeiro se tornou o mestre absoluto do conto urbano, capturando as frustrações e os pequenos sonhos da vida na cidade. E Alfredo Braz Echenique nos deu um retrato meio trágico, meio cômico e nostálgico da burguesia, com um humor que é só dele. E então, claro, a gente chega em Isabel Allende, com aquela capacidade única que ela tem de misturar história, realismo mágico e sagas de família. Ela se tornou simplesmente a voz feminina em língua espanhola mais lida no mundo, levando as histórias do Chile para uma audiência global gigantesca. E quase ao mesmo tempo surge a figura de Roberto Bolanho, um verdadeiro fenômeno cult da literatura contemporânea. A fama dele explodiu depois de sua morte, com obras como Os Detetives Selvagens,
Ele acabou redefinindo o que era a literatura latino-americana para uma geração inteira de novos leitores. E para fechar, vamos olhar para o horizonte. Como é que os autores de hoje estão pegando toda essa tradição literária riquíssima e levando para o século XXI, encarando as novas realidades? Pois é, a conversa literária continua mais viva do que nunca. No Chile, a gente tem Djamila Eltit, que usa uma escrita de vanguarda como forma de resistência política. Ao lado dela, Alejandro Zambra usa um estilo mais minimalista para refletir sobre as memórias da ditadura. E, vendo da Bolívia, Edmundo Paes Soldán nos joga no futuro, explorando como a era digital está moldando a nossa vida e a nossa política. Bom, essa jornada toda nos mostra uma tradição literária que é incrivelmente rica e que, o mais importante, está sempre em evolução. A gente foi da poesia épica que cantava o continente até a prosa que hoje investiga a política na era digital. A literatura andina não para de se reinventar. E aí fica aquela pergunta no ar, né? Qual será a próxima grande voz a surgir do meio dessas montanhas?